destacar que esse é um terreno muito sensível e que exige de nós muita responsabilidade. Eu particularmente questiono alguns trabalhadores espíritas que especulam muito quem foi quem e às vezes esticam um pouco a corda tentando descobrir quem foi e fazendo até algumas afirmações que não têm um total embasamento. Eu acredito muito no véu do esquecimento e nessa forma que Jesus nos mostra a misericórdia do Pai. Esquecer o que foi para podermos nos concentrar nesse momento em que estamos hoje, que é onde está o nosso compromisso maior. Agora, é claro também que em alguns momentos essas informações vêm à tona. A espiritualidade amiga traz essas informações e nesse caso, claro, é porque essas informações são úteis. Então, são necessárias. Quando nós analisamos, por exemplo, as reencarnações conhecidas de Eurípides Barçanufo, desde a época de Jesus, nós vemos a trajetória irretocável daquele espírito que foi um verdadeiro mártir do cristianismo e que nos deixa um exemplo magnífico disso que é o caminho que nós precisamos seguir para chegarmos onde precisamos chegar. E quando nós analisamos as reencarnações conhecidas de Joana de Ângeles, também a partir da época de Jesus, o raciocínio é o mesmo. Uma trajetória irretocável. Um espírito realmente com uma trajetória que serve de exemplo, de inspiração para todos nós, que ainda estamos um pouco mais atrás e precisamos desses espíritos mais iluminados para nos indicarem o caminho que nós precisamos seguir. Não é difícil, é trabalhoso, não é isso? Não sabemos quando vamos chegar, mas sabemos que vamos chegar. Pela lei do progresso, isso nos é garantido. Chegaremos. Somos convidados a agir, a caminhar por essas estradas e é por isso que estamos aqui. Bom, basicamente, se nós seguirmos aqui um viés cronológico, nós sabemos que o espírito Joana de Ângeles, lá, contemporânea a Jesus, teve a personalidade de Joana de Cuse. E é claro que, vejam só, a gente está falando da responsabilidade quando analisamos reencarnações ou personalidades passadas de algum espírito, também precisamos analisar a fonte que nos trouxe essas informações. No caso de Joana de Ângeles, ela narrou essas experiências a partir da mediunidade de Divaldo Franco. E se uma árvore se reconhece pelo fruto, pelos frutos, Divaldo Franco, é claro que tem toda a credibilidade que o movimento espírita pode colocar em suas mãos. Sabemos qual foi a fonte que nos deu essas informações e por isso podemos confiar. Pensando em Joana de Cuse, ela foi uma das mulheres citadas nos evangelhos canônicos. Segundo as informações do evangelho, ela foi curada por Jesus. E ela apoiou Jesus e os seus discípulos, inclusive materialmente. Joana era uma mulher rica, casada com Cusa, um alto funcionário de Herodes. Vivia na corte de Herodes e tinha uma posição social, socioeconômica de destaque. Fazia parte da elite. Pôde, inclusive, financiar, digamos assim, ajudar aquele trabalho de evangelização dos discípulos de Jesus dentro daquela proposta que Jesus trouxe. Por ela frequentar a corte de Herodes, ter acesso, alguns teólogos defendem que ela foi uma das fontes de Lucas, que narrou em alguns momentos eventos ocorridos ali. Vejam, uma mulher dentro da corte dando informações sobre aquilo que lá ocorria. Após a crucificação de Jesus, ela foi uma das primeiras pessoas a perceber que o túmulo de Jesus estava vazio, de acordo com as Escrituras.
E um ponto muito interessante, muito importante da sua trajetória é que, após ela ser curada por Jesus, ao conhecer aquela narrativa, aquele discurso que o Cristo trouxe, ela se encanta com aquela proposta. E ela, mesmo sendo uma mulher rica, sempre teve um perfil muito voltado para a caridade, sempre foi muito desprendida das coisas materiais. E ela se identifica com aquela proposta do Cristo, se encanta com aquele discurso, até se propor, em determinado momento, a largar tudo para segui-lo. Ela se propõe a deixar a sua vida para trás, largar a sua família, o seu casamento e seguir o Cristo, literalmente. E vejam só o que Jesus responde para ela, negando aquela proposta que ela faz. Amar o Evangelho não pode significar largar pessoas pelo caminho. Vejam que instrução maravilhosa. E é interessante porque em vários momentos no Evangelho nós temos passagens em que Jesus chama alguém para segui-lo. Mas existem mais momentos em que Jesus se nega a ser seguido por alguém, como aconteceu com Joana de Cusa. Em alguns momentos, Jesus nega simplesmente mostrando que aquela pessoa não estava pronta para aquele trabalho. Ou simplesmente, mais importante, que não era aquele a sua missão ou o seu papel. Vejam a instrução que ele dá para Joana de Cusa. Volte para a sua casa e seja o exemplo de evangelho necessário junto ao seu marido. É lá que você precisa servir. É lá que está a sua missão. Sendo para aquele homem que não acreditava nas pregações de Jesus, o ponto de luz que ele precisava ter. Isso é importante porque eu imagino que muitas vezes nós podemos achar que seguir Jesus é largar coisas, pessoas pelo caminho e literalmente seguir o Cristo como seus discípulos faziam. Mas esse trabalho que nos parece grandioso está reservado para alguns. Para nós, para a grande maioria de nós, servir o Cristo é ser, aonde estivermos, o exemplo do Evangelho que Ele nos trouxe. Agirmos corretamente, com respeito, com empatia, sendo exemplo para quem está ao nosso lado, em nossa família, em nosso trabalho, no trânsito, na fila do supermercado. Precisamos ser, e somos chamados a ser, o exemplo do Evangelho aonde estivermos. A árvore se reconhece pelos frutos, e Jesus nos convida a frutificar, independente do solo onde fomos plantados. Nos convida não a esperar o jardim ideal para florescer, mas florescermos aonde estivermos, no jardim onde fomos plantados por Deus. Servir a Jesus é entender esse compromisso com a verdade que o Evangelho traz e com nossa postura diante dos outros, aonde quer que estejamos. Joana se propôs a largar tudo e Jesus diz: não, volte para a sua casa, é lá que precisam de você. Você me segue praticando no seu cotidiano esse Evangelho que eu trago. Seja exemplo. Assim você estará sendo a discípula que eu espero de você. Mais à frente, Joana de Cusa fica viúva e com 2 filhos, sem o marido, que a deixa numa situação difícil, ela passa a enfrentar dificuldades financeiras. Agora, tão desprendida das coisas materiais, tão desprendida de vaidades, ela não hesita em humildemente passar a trabalhar na casa de antigas amigas com quem ela convivia na corte.
Para poder criar os seus filhos, ela passa a cuidar dos filhos de suas antigas amigas. Passa a ser empregada na casa daquelas com quem ela convivia nos momentos de fartura. E assim ela garante a subsistência da sua família. E já no fim da vida, ela, juntamente com um de seus filhos, é presa por soldados romanos e condenada à morte por ser cristã. E morre firmemente defendendo a sua fé. Morre como mártir, uma grande mártir do cristianismo. Alguém que deu a sua vida por esse evangelho e que soube, em cada momento da sua trajetória, ser o exemplo que Jesus espera que sejamos. Por seus feitos, pela sua firmeza nas suas atitudes, por sua convicção de fé, ela é uma mártir do cristianismo e ela é reconhecida como uma mulher muito à frente do seu tempo. Mais à frente, considerando uma outra personalidade, citamos Clara de Assis, então mentora desta casa. Sobre Clara de Assis, nós precisamos trazer à tona de novo aquele cuidado com essas informações sobre reencarnações. Porque, embora nós consideremos essa personalidade de Joana de Ângeles, não foi uma revelação confirmada por ela. Isso nos é trazido pelo Divaldo Franco. E ele diz o seguinte, que na primeira vez em que ele esteve em Assis, ao visitar o corpo de Clara, ele viu Joana de Ângeles ao seu lado. E comparando a afeição das duas, ele concluiu em seu íntimo que se tratava do mesmo espírito. Agora, sobre isso, ele nunca questionou Joana de Ângeles e ela nunca se posicionou, nem negando, nem afirmando. É uma certeza que ele traz em seu coração. Segundo ele, depois disso, em vários outros momentos, Joana de Ângeles narrou a ele feitos da vida de Francisco de Assis. E para ele, essas narrativas eram feitas com tanta verdade que dava a impressão de que ela estava narrando algo que efetivamente viveu. E por conta disso, ele foi reafirmando aquela possibilidade de que ela havia sido Clara. E vejam só como é importante a responsabilidade e o cuidado diante dessas constatações. Mesmo ou diante da não confirmação dessa informação, o Divaldo Franco diz o seguinte, palavras dele: não posso afirmar que Joana de Ângeles foi Clara em outra reencarnação, mas no meu mundo interior eu acredito. E se não for, não muda absolutamente nada. Vejam só a diferença de uma fonte em quem podemos confiar. Se não for, não muda absolutamente nada, porque independente dessa personalidade, todo o restante da sua trajetória traz uma firmeza de caráter e uma firmeza de fé tão consistente que nos bastaria como modelo, como exemplo, como guia. E sejamos sinceros, esta impressão de que Joana de Ângeles foi Clara de Assis veio de Divaldo Franco. Primeiro, ela é sua mentora. Talvez ninguém a conheça tão bem quanto ele. Se ele tem essa impressão, é porque é. Embora a gente não possa, é claro, confirmar. Se ele tem esse cuidado, quem seremos nós? E segundo, ele sempre cultivou essa certeza e ela nunca confirmou.
mas ela também nunca negou. E é claro que ela não tem compromisso com a mentira ou com a dúvida. Se ela não confirmou, é porque não era necessário. E se não fosse verdade, provavelmente, eu tenho certeza, ela o teria corrigido. Não cultive esse tipo de pensamento, eu nunca te disse isso não é importante. Nunca houve uma indicação nesse sentido. Se ela não confirmou, é porque já não precisa de confirmação. E se ele traz essa certeza, quem somos nós para não acreditar? E ele mesmo diz que esses espíritos mais iluminados têm um certo pudor, e ele usa essa palavra, ao revelarem as suas personalidades, principalmente quando são personalidades com algum destaque histórico. Seria até uma contradição em relação à humildade. Por mais que seja uma informação necessária, não cabe talvez a ela dizer. Ela deixou simplesmente ele constatar. E se ele se sentiu confortável para nos trazer essa informação, é porque ela realmente tem no seu coração um embasamento muito grande. Sobre Clara de Assis, ela nasceu em família nobre e desde muito cedo se destacou pela caridade. Olha só a similaridade com a história de Joana de Cuse. Vivia no conforto, mas sem se apegar a ele. E ao se deparar com a proposta evangélica de Francisco de Assis, ela foi tomada por um incontrolável e irresistível desejo de segui-lo, tal qual Joana de Cusa diante de Jesus. Ela se identificou com aquela narrativa, com aquela proposta, se encantou com aquela proposta que ilustrava o que ela trazia no coração e se propôs a seguir Francisco. Francisco aceita. Para seguir Francisco, ela precisa enfrentar a família, claro. Ela, como membro da nobreza, estava destinada, ou estava nos planos da sua família, um casamento vantajoso, como era de costume. Ela deixa de lado a família, os compromissos que a família havia assumido e passa a seguir Francisco de Assis, tendo para isso, inclusive, que enfrentar a própria igreja. Ela, como mulher, naquele momento, precisou abrir caminhos dentro da igreja. Ela criou o ramo feminino da ordem franciscana. Foi a primeira mulher a abraçar o carisma franciscano como um estilo de vida, desafiando as regras da sociedade daquela época, desafiando as regras da igreja naquele momento. Ela teve uma vida voltada à paixão ao Cristo e à resignação dentro das convicções da pobreza e da caridade, assim como Francisco fazia. Pelos seus feitos, pela sua firmeza, juntamente com Francisco, ela é uma grande referência do cristianismo, não só no catolicismo, mas todo o cristianismo os reconhecem como figuras absolutamente importantes, e ela especificamente é reconhecida como uma mulher muito à frente do seu tempo. Alguém que abriu caminhos para poder expressar aquela fé que já estava morando em seu coração. Mais à frente, em outra personalidade, temos Juana Inés de la Cruz, mexicana. Juana Inés nasceu no México, na fazenda do seu avô. Novamente, ela nasce rica, porque seu avô era um homem rico e muito influente. Aos 3 anos, ela já estava alfabetizada. E isso está na sua biografia, não é nem o Espiritismo que nos traz. Ela é uma personalidade muito importante na cultura do México. Aos 3 anos, já estava alfabetizada, sabia ler e escrever em espanhol, e logo em seguida ela aprendeu com facilidade o latim e o náhuatl, que é um idioma indígena mexicano. Na adolescência,
por influência do seu avô, um homem importante, ela se juntou à corte do vice-rei e da vice-rainha da Espanha. À época, o México era uma colônia da Espanha. Os responsáveis pelo governo no México, enquanto colônia, eram indicados pelo rei espanhol. E no México recebiam o título de vice-rei e vice-espanha. Então, as pessoas mais influentes e importantes e poderosas na política mexicana. O vice-rei e a vice-rainha da Espanha passaram a financiar, custear e incentivar os estudos de Juana Inés. Graças a eles, pela influência deles, e ela teve acesso a eles pela influência do avô, ela, como mulher, pôde inclusive ingressar em uma universidade, o que na época não era possível. E ela fez isso mesmo tendo se tornado uma religiosa. Precisou enfrentar o machismo da sociedade mexicana, as regras que limitavam a participação feminina em universidades, no estudo de forma geral, e precisou inclusive enfrentar a igreja, que não via com bons olhos uma religiosa se dedicando à vida acadêmica. Vejam só a história se repetindo e ela abrindo caminho. Em 1667, ela entra para a Ordem das Carmelitas Descalças. E mais tarde ela se transfere para a Ordem de São Jerônimo. Inicialmente ela foi impedida de avançar nos estudos, porque à época as universidades estavam reservadas apenas aos homens. Mesmo com as limitações da cultura mexicana, muito machista e muito patriarcal, ela fez carreira literária, mesmo sendo freira, desafiando, claro, a igreja. Seus superiores hierárquicos não queriam, e ela se apoiou no apoio político que tinha. Precisou enfrentar a igreja para ter voz e para ser exemplo para outras mulheres que vieram depois dela. Detalhe: mesmo se dedicando à vida acadêmica e se tornando uma importante escritora, ela nunca se furtou das suas responsabilidades como religiosa. Inclusive, a Igreja Católica reconhece a sua importância como freira. Ela é uma personalidade importante dentro da Igreja Católica, para além da personalidade importante que ela é como escritora de língua espanhola. À sua época, ela chegou a ser considerada a mais importante escritora de língua espanhola. Não só a mais importante escritora do México, o que já seria muito, mas dos países de língua espanhola, ficando inclusive à frente de personalidades da Espanha, na Europa. Vejam, alguém de uma colônia se destacando mais do que outras personalidades da metrópole. E hoje, ela é muito reconhecida na cultura mexicana. Ela é uma personalidade muito importante para o México. E pensando em literatura, ela é um importante ponto de estudo para todos os países de língua espanhola. Vejam que interessante, ela é considerada, isso também não é o espiritismo que traz, é a sua biografia, como a primeira feminista do continente americano. Não só do México, do continente americano. Então ela se destacou na luta pelos direitos femininos antes mesmo de personalidades, por exemplo, dos Estados Unidos. A primeira feminista do continente americano. Certa vez, questionada por seus superiores religiosos, ela citou Teresa de Ávila, que teria dito: uma mulher pode perfeitamente filosofar enquanto faz a janta. Mostrando que lugar de mulher é onde a mulher quiser. E ela tem todo o direito de fazer tarefas domésticas, se for da sua vontade, e estudar, filosofar, ler, escrever. Ela abriu muitos caminhos. Pelos seus feitos e pela sua firmeza, ela é uma religiosa muito respeitada no catolicismo
uma grande referência na cultura latina e de língua espanhola, e reconhecida como uma mulher muito à frente do seu tempo. Alguém que abriu caminhos, às vezes à força. Mais à frente, já no Brasil, nós temos Joana Angélica de Jesus, de novo religiosa. Joana Angélica foi madre. Ela nasceu e viveu em Salvador. E ela é um nome importante na história da independência do Brasil, no que coube à Bahia. Diz a história, também não é o Espiritismo que nos traz, que em fevereiro de 1822, soldados portugueses invadiram o convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, onde ela vivia. Com medo das histórias sobre violência e estupros, Maria Angélica distrai os soldados enquanto as outras mulheres fogem. Na Bahia, ela é considerada uma heroína, basicamente por conta dessa passagem. Diz a história que havia, naquela época, uma repetição de invasões de casas, locais comerciais e até de igrejas e conventos por soldados portugueses. E havia um histórico de estupros. Quando a invasão aconteceu no convento onde ela vivia, ela pediu para as outras mulheres fugirem por outras passagens, outras religiosas e mulheres assistidas por elas. E ela vai à frente do convento e, com a porta trancada a ela do lado de fora, ela se coloca à frente da porta e diz: vocês só entram por cima do meu cadáver. E é claro, ela estava enfrentando um grupamento armado. Diante do seu posicionamento, sem hesitar, um dos soldados a atinge com a baioneta e ela morre. Mas essa distração que ela promove foi o suficiente para garantir que as outras mulheres realmente pudessem fugir, ficando a salvo. Ela então dá a sua vida para salvar a vida de outras pessoas. Dá a sua vida por amor. Ela coloca-se à frente dos soldados, os desafiando, e enquanto as outras religiosas e moças assistidas fogem, ela é morta com golpes de baioneta. Por causa disso, ela torna-se uma heroína na Bahia e a primeira mártir da epopeia da independência. A primeira pessoa que morre dando a vida nessa história da independência do Brasil. Pelos seus feitos, pela sua firmeza, ela é uma religiosa respeitada no catolicismo, é uma grande personalidade na cultura da Bahia e é reconhecida como uma mulher muito à frente do seu tempo. Bom, depois disso nós chegamos a Joana de Ângeles. Depois dessas personalidades que nos foram apresentadas, temos Joana de Ângeles. É importante a gente colocar que esse nome ela usa como pseudônimo. Nós, pelo menos, não conhecemos alguma reencarnação onde ela teve essa personalidade. Esse é o nome com o qual ela se apresenta a Divaldo Franco, diante da sua insistência em ela falar o nome. Porque inicialmente ela se apresenta a ele como sua mentora só como um espírito amigo. Vejam só o desapego à personalidade. Não importa quem eu sou, você não precisa me dar nomes. Mas pela insistência dele em saber quem era, a certa altura ela diz: me chame Joana de Ângeles. Agora, o que nós sabemos de Joana é o que ela viveu, digamos assim, junto a Divaldo Franco. Nesse momento em que Divaldo está reencarnado e ela é sua mentora espiritual.
Vejam, Joana de Ângeles é a guia espiritual, a mentora de Divaldo Franco. Ela não teve pressa para se apresentar a ele. Quando fez, escolheu o pseudônimo Joana de Ângeles. Isso é fantástico. Ela se mostrou a ele como um membro da equipe espiritual responsável pela codificação do Espiritismo, tendo assinado 2 mensagens no Evangelho como um espírito amigo. Vejam, quando ela assinou a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ela não colocou um nome, simplesmente se mostrou como espírito amigo, da mesma forma como ela se mostrava a ele. E ela assinou uma mensagem sobre paciência e outra sobre caridade. Isso é fantástico, né? Um espírito que fez parte dessa grande equipe responsável pela codificação do Consolador prometido. E ela diz que foi convidada para esse trabalho aqui, logo após desencarnar como Joana Angélica de Jesus, em Salvador. No seu livro, Após a Tempestade, lá na sua última mensagem, se referindo a essa equipe espiritual, ela diz o seguinte, vejam que interessante. Quando se preparavam os dias da codificação espírita, quando se convocavam trabalhadores dispostos à luta, quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam ceareiros para a terra, escutamos o convite celeste e nos apressamos em oferecer nossas limitadas forças a fim de servir na ínfima condição de preparadores do solo, onde deveriam cair as sementes de luz do Evangelho do Reino. Vejam que mensagem linda. E ela tão humildemente se coloca ali como alguém que tinha muito pouco a oferecer naquele trabalho. Vejam, alguém que não se sentia digna daquela missão. Mas mesmo assim, ela aceita. Porque convite ao trabalho, a gente aceita. E diante do trabalho aceito, fazemos o que está ao nosso alcance. E sempre estamos no lugar certo, fazendo o que é preciso ser feito. Como colaboradores. E vejam que termo bonito que ela usa. Colaboradores preparando o solo onde vão cair as sementes de luz do Evangelho do Reino. Trabalhadores nos campos do Pai. Servos, vigilantes, fiéis, prudentes, que aceitam os seus convites diários ao trabalho. Bom, sobre Joana, nós sabemos que ela começou a escrever pela mediunidade do Divaldo Franco, para permitir que as mensagens que ela passava para ele pudessem alcançar mais pessoas. Segundo Divaldo, antes das escritas, ela já o acompanhava nas palestras que ele fazia. E as palestras atingiam um número limitado de ouvintes. Isso, claro, em uma época sem internet ou outras ferramentas que nós temos hoje. E ela propõe a literatura para que aquelas mensagens pudessem atingir mais gente. Aquelas mensagens precisavam ser ouvidas. E ela tem uma obra literária que nós reconhecemos, claro, como muito grande. E nessa obra se destaca a sua série psicológica, composta por 16 livros, nos quais ela estabelece uma ponte entre a doutrina espírita e a psicologia. Mais que isso, entre as modernas correntes da psicologia, em especial a psicologia transpessoal e a psicologia junguiana. Áreas da psicologia, inclusive, muito contemporâneas, muito modernas. E sobre isso é interessante que certa vez, segundo Divaldo, ele a questiona. Ele pergunta como ela se atrevia a escrever com tanta profundidade sobre um tema
sobre o qual na terra ela não havia versado academicamente. Ele fala para ela, mas você sempre foi religiosa, mas você era freira, você nunca foi psicóloga na terra, como que você se atreve a escrever com tanta profundidade sobre psicologia? E detalhe, sobre uma psicologia tão moderna. Vejam que fantástica a resposta que ela dá. Se ilude você ao acreditar que o conhecimento vem da terra para o mundo espiritual. É justamente o contrário. Do mundo espiritual partem os emissários que trazem os novos conhecimentos para a terra. Vejam só a nossa ilusão e talvez até a nossa arrogância em achar que é aqui que esses grandes conhecimentos se desenvolvem. Na verdade, eles vêm da espiritualidade trazidos por mensageiros, encarnados ou desencarnados como ela. Aqui, realmente, até onde a gente sabe, ela nunca foi psicóloga, ela nunca foi dessa área acadêmica, desse viés de estudo, mas lá na espiritualidade, ela havia se preparado e tinha muito conhecimento para nos oferecer. E a partir disso, Divaldo Franco foi uma ferramenta para esse conhecimento chegar até nós. É interessante a gente sair do espiritismo e analisar a psicologia. Muitos psicólogos reconhecem a obra dela como algo que complementa os conhecimentos materiais que a ciência da psicologia possui. Ela não tem uma obra desrespeitada ou desconsiderada pela psicologia. Muitos profissionais da área respeitam, estudam, consultam e elogiam o que ela trouxe como algo muito significante, como algo muito significativo, como algo muito relevante. E vejam que bonito o que Divaldo nos traz. Segundo ele, é a narrativa dele. Quando ele foi questionado sobre o maior ensinamento que ela trouxe a ele, entre tantos, ele diz o seguinte, e ele fala com palavras dela, entre aspas, a mensagem que mais o tocou. Por mais que a gente ame, diante do ente querido, enfermo, doente, não podemos tomar o seu remédio. Cabendo a cada um equacionar, resolver os seus problemas. Sempre podemos ser solidários e fortalecer o próximo, mas não podemos carregar a cruz de ninguém, porque a cruz é individual. Vejam que frase bonita e forte. A cruz é individual. E essa mensagem é absolutamente relevante para todos nós. Porque muitas vezes, talvez, nós acreditemos que ser caridosos, que fazer caridade, ou que amar, é resolver o problema do outro, é tirar a dor do outro, sem entender que talvez isso fosse também tirar do outro a sua responsabilidade ou o seu mérito pelo problema resolvido. E Joana vem nos trazer essa lição de que amar é estar perto, é cuidar, é acolher, é incentivar, mas garantindo ao outro a possibilidade de resolver as suas próprias questões. É ao outro que cabe tomar o remédio que vai curar a doença que ele traz. Querer a cura, fazer a parte que lhe cabe. É ao outro que cabe carregar a sua própria cruz. Porque se todos nós estamos onde precisamos estar, se não há nenhum desalinho nas obras do Pai, cada um de nós precisa percorrer o próprio deserto, carregar a própria cruz, cultivar o próprio sono. Ser solidário, ajudando, incentivando, fortalecendo, sendo o ombro amigo, a palavra boa, o abraço aberto, mas garantindo que a cruz do outro seja carregada por ele, dando assim a ele a chance de ter mérito sobre aquilo,
a oportunidade de aprender, de se responsabilizar diante dos próprios atos e diante da própria semeadura e da própria colheita que precisa ser feita. Uma grande lição de amor, de caridade, de convívio fraterno diante do próximo. E vejam só o que nós temos em Lucas, lá no capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E de certa forma isso sintetiza aquele pedido de Joana de Cusa para segui-lo quando ele nega e a manda de volta para casa, ser lá o exemplo que a família precisava. E também nos ilustra essa questão de que a cruz é individual. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. E não é no sentido literal de largar para trás a própria vida para segui-lo, mas negar esse homem velho que nós trazemos, negar as nossas imperfeições, negar o nosso orgulho, a nossa vaidade, negar a nossa insistência no erro e aceitar esse caminho novo do Evangelho vivo, do exemplo que ele nos trouxe. Negue esses erros que você cometeu até aqui, essa personalidade carregada de viciações. Atreva-se ao novo. E uma vez aceitando o novo, o Evangelho que eu trago, diariamente, tome a sua cruz e venha. Tome a sua cruz. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Assuma a sua responsabilidade diante de compromissos assumidos na espiritualidade. Assuma a responsabilidade por essa colheita que é consequência daquilo que em algum momento você plantou. Tome a sua cruz. Não é para tomar a cruz do outro, é para cada um de nós carregar a sua, porque esse trabalho já é grandioso e é necessário que estejamos muito dispostos a florescer nesse jardim onde estamos, dispostos ao novo, a deixar para trás os equívocos do passado e seguir em frente, em busca daquilo que nós ainda não somos, mas queremos ser. E para ilustrar que cada um precisa carregar a sua cruz, que a cruz é individual, eu imagino que todo mundo conheça aquela passagem Pegadas sobre Areia, uma passagem que alguém vê projetado diante dos seus olhos toda a sua vida, em cenas. E ela imagina, visualiza uma praia, e a cada cena da sua vida, ela vê cravadas na praia 2 pares de pegada. Um par é dela, o outro par ela deduz que é de Jesus, pensando que ao longo da sua caminhada, Jesus sempre seguiu com ela. E a certa altura ela percebe que, quando são projetadas cenas de momentos difíceis que ela enfrentou, apenas um par de pegadas fica gravado no solo. E ela deduz que essas pegadas são suas, deduzindo também que Jesus a abandonou. E ela se revolta e diz: Senhor, me abandonastes nos momentos mais difíceis da minha vida, caminhei sozinha. E Jesus a responde e diz: não, nos momentos mais difíceis da sua vida, eu te carreguei nos braços, aquelas pegadas eram minhas. Essa passagem é muito bonita, né? Ela é muito confortante, e eu me atreveria a dizer que ela também é uma grande besteira à luz do Espiritismo. Jesus não poderia nos carregar nos braços, porque isso significaria fazer o trabalho que é nosso. Isso significaria contrariar a lei. Andar é a parte do trabalho que nos cabe. Jesus não vai nos carregar nos braços. E por mais que, muitas vezes, isso é tudo que a gente queria, alguém para nos carregar, para resolver nossos problemas, para pagar as nossas dívidas, para curar as nossas doenças.
Às vezes, tudo que a gente queria era uma pessoa para nos carregar, para nos tirar dos males do mundo. Mas Jesus não vai fazer isso, porque isso seria contrariar a lei e nos tirar da colheita que precisamos fazer. Jesus não nos carrega nos braços porque a cruz é individual e cada um tem que carregar a sua. Mas Jesus caminha ao nosso lado. Jesus nos conduz pela mão. E isso não torna a história menos bonita, mas a torna muito mais madura, porque tira aquele romancismo vazio e traz a maturidade que o Espiritismo nos propõe. Jesus não está nos carregando, mas Ele está ao nosso lado, caminhando conosco, passo a passo, pela estrada por onde nós precisamos passar, para podermos chegar onde Ele já chegou. E muitas vezes Ele nos tira do erro da indiferença e nos carrega, ou melhor, e nos conduz pela mão, passo a passo, diante da nossa incompreensão, diante, muitas vezes, do caminho que precisa ser seguido. Jesus é essa figura que nos enxerga na multidão, que como Zaqueu nos tira de cima da árvore, que nos resgata da beira da estrada, que nos busca como ovelha perdida e que nos conduz, garantindo que a nossa parte no trabalho seja feita por nós. Para a gente terminar, voltando lá ao começo, eu sempre recorro a essa passagem, quando possível, porque eu acredito ser uma das mais lindas expressões de amor que o Evangelho nos trouxe. Eu tenho certeza que vocês concordam comigo. No fim da vida, Joana de Cusa foi presa pelo exército romano por ser cristã, no momento em que os cristãos eram perseguidos. E ela foi presa junto com um de seus filhos, condenados à morte pelo fogo. Foram amarrados um de frente para o outro. E diante da pena a ser executada, ela ouve o seu filho clamando: mãe, negue Jesus, abjura, negue Jesus, só assim seremos libertos. Vejam que coisa grandiosa, um filho pedindo para ela negar sua fé, para evitar assim a sua morte. E diante do pedido do filho, sabendo que se ela negasse, ele seria queimado ainda vivo na sua frente, ela diz a ele: cala-te. Jesus não se furtou das suas responsabilidades. Não seremos nós a fazer isso. E diante desse posicionamento, um soldado romano ateia fogo no seu filho, que queima e morre na sua frente. E enquanto seu filho queimava, esse soldado, que logo em seguida, e ela sabia, ia também colocar fogo nela, se aproxima dela ironicamente e diz, pergunta: foi só isso que o seu Cristo te ensinou a morrer? E ela responde: não, ele também me ensinou a te amar. Vejam a demonstração de amor que ela dá para o seu algoz, para aquele homem que havia acabado de atear fogo no seu filho, que ainda queimava à sua frente, e que logo em seguida colocaria fogo no corpo dela também. Antes de morrer como mártir do cristianismo, ela demonstra com muita firmeza a sua fé publicamente e demonstra ser uma verdadeira trabalhadora do Cristo. Ela não falha como mãe, negando o pedido do filho. Ela demonstra àquele filho a grandeza do espírito que ela trazia. Joana de Ângeles não é e não foi ao longo das suas passagens na terra apenas uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela foi, sobretudo, um espírito muito à frente do seu tempo. Lá, há 2000 anos, ela já foi capaz de dar
essa demonstração irrestrita de fé, de confiança naquele Cristo que ela escolheu seguir e que ela sempre seguiu fielmente, de uma forma que talvez nós ainda não consigamos sequer entender o amor que ela demonstra ali para o seu assassino. E uma outra frase que eu gosto de usar: o desafio do cristão não é amar Jesus. O desafio do cristão é amar o Judas. Porque amar Jesus é fácil. E se eu me proponho a ser cristão, amá-lo é uma condição óbvia, é prévio, é lógica. Agora, amar Jesus não faz de mim um cristão. Eu só posso me dizer cristão de verdade quando eu me tornar capaz de amar o Judas, aquele que trai, aquele que engana, que erra, que decepciona, que me contraria. Porque aí sim eu vou ter entendido a proposta do cristianismo e aquilo que Jesus nos deixou. Amar Jesus é pouco, porque é fácil. O nosso desafio é amar o Judas. E aí sim estaremos amando Jesus de verdade. Joana de Ângeles, como Joana de Cusa, há 2000 anos, amou o Judas, o traidor, o assassino, o seu algoz, e o perdoa mesmo antes do mal que ele iria lhe fazer. E diz a narrativa de Humberto de Campos que neste momento ela sente a mão de Jesus em seu ombro. Ele foi buscá-la como trabalhadora fiel que ela sempre foi. É esse o exemplo que essa mulher, que esse Espírito nos deixou. Joana de Ângeles, um espírito muito à frente do seu tempo. É essa a nossa mensagem de hoje. Agradeço a todos pela atenção.